Há momentos na vida em que um encontro parece desafiar as leis do acaso. Há uma sincronicidade silenciosa, como se o universo sussurrasse que aquele vínculo tem um propósito maior. E se, por trás dessas coincidências repetidas, existisse algo mais profundo? E se certas almas fossem, de fato, escolhidas para caminhar lado a lado? Carl Jung nos ensina que o mundo interior e o exterior estão interligados por fios invisíveis que chamamos de sincronicidade. Quando alguém é destinado a você, não é apenas uma questão de sentimento. Há sinais espirituais persistentes, vindos do inconsciente coletivo, que se manifestam em sonhos, símbolos, intuições e coincidências marcantes. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar esses sinais e compreender à luz da psicologia analítica o verdadeiro significado de um amor que parece ter sido escolhido por forças além da compreensão racional. Deixe nos comentários: estou pronto para reconhecer os sinais do meu destino. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente profunda e simbólica para compreender os encontros que transformam a alma. Quando sentimos que alguém foi escolhido para estar ao nosso lado, estamos lidando com um fenômeno que vai além da atração ou afinidade comum. Jung chamaria isso de manifestação arquetípica, uma expressão do inconsciente coletivo que se revela através de imagens, emoções e experiências que carregam um sentido espiritual e universal. A ideia de que Deus possa ter escolhido alguém para você se conecta diretamente ao conceito de sincronicidade, que Jung definiu como a ocorrência de eventos significativos que não possuem relação causal, mas que estão intimamente ligados no significado. Isso pode se manifestar em sonhos repetitivos com uma mesma pessoa, encontros por acaso que desafiam a lógica ou sensações interiores intensas de familiaridade e reconhecimento. Além disso, o processo de individuação central na obra de Jung envolve o encontro com figuras que nos espelham. O outro que é escolhido pode representar aspectos ocultos da nossa sombra, exigindo que olhemos para partes de nós que resistimos a integrar. Através dessa relação, somos levados a crescer, a expandir a consciência e a tocar o self, o centro regulador da psique. Também é comum que esse encontro desperte a necessidade de integrar os opostos dentro de si, o ânimos e a ânima, imagens interiores do masculino e do feminino. Quando essa integração acontece, o relacionamento transcende o plano pessoal e se torna um caminho espiritual. Em essência, os sinais espirituais que indicam que alguém foi escolhido para você são convites à transformação interior, reflexos de uma jornada que alinha amor, destino e despertar psíquico. No universo simbólico de Carl Jung, nada é meramente casual. Os encontros marcantes, aqueles que mudam o curso da vida ou despertam sentimentos inexplicáveis, muitas vezes surgem acompanhados de sinais que parecem orquestrados por algo maior. Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos externos que coincidem com estados internos, criando uma ponte entre o mundo subjetivo e o objetivo. Quando sentimos que alguém foi colocado em nosso caminho de forma quase mágica, é comum que esses sinais se repitam. Palavras que se cruzam em momentos improváveis, músicas que tocam no instante exato, sonhos que antecipam o reencontro ou uma sensação inabalável de familiaridade, mesmo com um desconhecido. A sincronicidade não é apenas um acaso poético, mas uma linguagem da psique profunda tentando se comunicar conosco. A alma reconhece o que a mente ainda tenta entender. Um encontro significativo pode ser a materialização de um conteúdo inconsciente emergente, algo que está pronto para ser visto, vivido e integrado. Nesses momentos, a realidade se torna simbólica. Tudo parece carregado de sentido. E é nesse estado de abertura que os sinais se tornam mais claros, não porque eles estejam mais fortes, mas porque nossa consciência está mais sensível a captá-los. Quando alguém surge na vida com uma força inexplicável, é comum que coincidências comecem a se multiplicar. Não se trata de superstição, mas da ativação de um campo psíquico. A presença daquela pessoa
toca em camadas profundas da nossa estrutura interior. Isso pode gerar encantamento, mas também desconforto, pois essa conexão revela tanto a luz quanto as sombras que carregamos. Os sinais, nesse contexto, funcionam como catalisadores de atenção. Eles apontam para a importância da experiência e nos convidam a investigá-la com mais profundidade. Jung observava que essas coincidências carregadas de significado aconteciam frequentemente em momentos de transição psíquica, quando uma nova consciência está emergindo ou quando a alma está pronta para encontrar um novo caminho. Um relacionamento que nasce sob a égide da sincronicidade não é qualquer relacionamento. Ele vem carregado de um senso de propósito, mesmo que esse propósito não seja imediatamente claro. Pode ser uma parceria amorosa, uma amizade, ou até mesmo um encontro breve que deixa marcas profundas. O ponto não é a duração, mas a transformação que esse encontro propicia. É importante, porém, não cair na armadilha de romantizar toda a sincronicidade como um sinal absoluto de destino amoroso. Às vezes, os sinais indicam aprendizados dolorosos, testes internos ou a necessidade de cura. O reconhecimento disso é parte do amadurecimento psíquico. O que realmente importa é o movimento interior que esses encontros provocam. Eles nos forçam a olhar para dentro, a rever padrões, a confrontar ilusões e a buscar autenticidade. Se alguém parece ter sido escolhido para você, observe não apenas o que acontece fora, os sinais, as coincidências, os encontros repetidos, mas principalmente o que se movimenta dentro. A expansão ou retração, clareza ou confusão, paz ou dependência. O verdadeiro sinal espiritual não está apenas nos acontecimentos externos, mas na forma como sua alma responde a eles. A sincronicidade, neste sentido, é apenas a porta. Quem entra ou não por ela, e como caminha do outro lado, depende da consciência que você aplica ao processo. Em um mundo dominado pela racionalidade, abrir-se para a linguagem simbólica da vida é um ato de coragem e confiança. Reconhecer os sinais que acompanham um encontro significativo é aceitar que existe uma inteligência mais profunda em ação, algo que não controlamos, mas com o qual podemos colaborar. Quando essa colaboração acontece, os encontros deixam de ser aleatórios e se tornam expressões do próprio destino em movimento. Quando nos deparamos com alguém que parece ter sido colocado em nosso caminho por uma força maior, muitas vezes não percebemos que aquilo que mais nos atrai ou nos perturba nessa pessoa é, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção, um mecanismo inconsciente pelo qual atribuirmos ao outro aspectos internos que ainda não reconhecemos ou aceitamos em nós. Essa projeção é especialmente intensa em vínculos profundos, nos quais a ligação vai além da lógica e do entendimento racional. Nessas conexões, o outro torna-se um espelho da alma, revelando partes nossas que estão adormecidas, reprimidas ou negadas. Quando alguém que sentimos como escolhido entra em nossa vida, é comum que essa pessoa desperte sentimentos extremos, como admiração exagerada, medo, paixão ou até repulsa. Esses sentimentos são pistas valiosas. Eles apontam para conteúdos psíquicos que emergem do inconsciente e se projetam no outro. A sombra, tudo aquilo que negamos ou não queremos ver em nós, muitas vezes aparece nessa dinâmica. Ela pode surgir como ciúme, idealização, dependência ou frustração. É por isso que esses encontros espiritualmente marcantes não são apenas românticos ou confortáveis. Eles têm o poder de desestabilizar, de romper estruturas internas rígidas, de abalar certezas. O reconhecimento do self, o centro profundo da psique que representa nossa totalidade, muitas vezes se dá justamente por meio desses espelhos vivos. O outro se transforma em um canal pelo qual nos aproximamos do que realmente somos, indo além das máscaras e das personas sociais. Mas isso só acontece quando deixamos de tentar controlar a imagem que o outro nos devolve e começamos a integrá-la com coragem. Ver no outro a nossa luz é fácil. O desafio está em aceitar que ele também reflete nossas sombras, inseguranças, traumas e medos ocultos.
Relacionamentos que carregam essa carga espiritual e simbólica têm uma potência transformadora justamente porque não nos deixam na zona de conforto. Eles exigem que olhemos para dentro, que questionemos padrões antigos, que nos perguntemos: por que essa pessoa me afeta tanto? O que há nela que ativa algo tão profundo em mim? Essas perguntas são chaves para a autodescoberta. Não se trata de analisar o outro, mas de usar o vínculo como uma oportunidade de autoconhecimento. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece fora, como destino. Assim, quando alguém aparece com uma força inusitada, quase mística, é possível que essa presença esteja nos convidando a integrar aspectos nossos esquecidos ou desprezados. A tarefa não é mudar o outro, mas compreender o que ele representa dentro da nossa psique. Talvez essa pessoa simbolize um ideal que você ainda não vive, um medo que você evita, um desejo reprimido ou uma verdade que você se recusa a admitir. Quando a projeção começa a se dissolver, ou seja, quando paramos de ver o outro como tudo aquilo que nos falta ou como a fonte de nossa salvação, nasce a possibilidade de um amor mais consciente e real. Esse amor não é baseado na necessidade ou na fantasia, mas na aceitação mútua das luzes e sombras. O outro não é mais um espelho enganoso, mas um companheiro na jornada da individuação. Encontrar alguém que parece ter sido escolhido para você, à luz da psicologia junguiana, é encontrar também a si mesmo de forma mais profunda. É caminhar por um território onde as fronteiras entre o eu e o outro se tornam mais tênues, revelando a verdade de que todo vínculo significativo é, antes de tudo, um chamado à integração. Ao invés de buscar certezas externas, somos convidados a explorar o simbolismo do encontro e a usar esse espelho como ferramenta de evolução. É no desconforto, na intensidade e até na confusão que os maiores espelhos surgem. E é justamente ali, no caos fértil do relacionamento com o outro, que podemos tocar o self, não como uma ideia abstrata, mas como uma vivência viva, pulsante e transformadora. Dentro da estrutura simbólica da psicologia analítica de Jung, cada ser humano carrega dentro de si a imagem inconsciente do sexo oposto, a ânima no homem, representando o aspecto feminino interno, e o animus na mulher, representando o aspecto masculino interno. Essas figuras não são meramente representações genéricas do outro sexo, mas arquétipos profundos que influenciam como sentimos, pensamos e nos relacionamos. Jung via essas imagens internas como pontes entre o ego e o inconsciente, entre o consciente e o self. Quando uma pessoa sente que outra foi escolhida para ela, o que muitas vezes está em jogo é a projeção dessas figuras arquetípicas. A sensação de completude e fascínio não vem apenas da presença do outro, mas do reencontro com partes esquecidas de si mesmo. Anima e ânimos são essencialmente guias interiores. Eles aparecem em sonhos, fantasias, idealizações e nos impulsos amorosos que desafiam a lógica. Um homem, por exemplo, pode ver em uma mulher não apenas quem ela é, mas também tudo aquilo que representa sua alma feminina interior. Sensibilidade, intuição, inspiração, conexão com o mistério. Já uma mulher pode projetar em um homem seu ânimos, vendo nele força, racionalidade, direção, propósito. O problema surge quando confundimos a imagem interna com a pessoa real. O outro se torna um receptáculo da nossa busca por totalidade. E por mais mágico que esse encontro possa parecer, ele carrega consigo o risco da ilusão, da idealização e da desilusão. Porém, quando a projeção é reconhecida, quando se entende que o encantamento que sentimos é, em parte, um reflexo de nossa própria psique, o relacionamento pode ganhar outra dimensão. Deixa de ser uma busca pelo complemento no outro e passa a ser uma jornada de integração interior. Esse é o verdadeiro amor consciente. Não o que nos completa externamente, mas o que nos estimula a integrar o que falta dentro de nós. Um relacionamento baseado nessa consciência não é livre de desafios, mas é sustentado por um nível mais profundo de conexão, onde cada um se torna guardião do crescimento do outro. A presença de alguém que ativa intensamente a ânima, ou o ânimos, costuma ser avassaladora. A atração é imediata, a sensação de destino é inevitável,
e tudo parece ganhar um significado mítico. Não raro, esses encontros surgem em momentos de crise ou transformação, quando a alma está pronta para dar um salto evolutivo. Esse outro, que nos toca tão profundamente, pode ser o gatilho de uma jornada interna poderosa. Às vezes, é alguém que permanece em nossa vida. Outras vezes, é alguém que vem apenas para nos iniciar no processo de integração. Em ambos os casos, o papel simbólico que essa pessoa desempenha é mais importante do que o papel literal. A anima e o animus não são apenas energias psicológicas, eles também são responsáveis por conectar o indivíduo ao inconsciente coletivo. Jung acreditava que ao integrar essas figuras, a pessoa se torna mais próxima do self, sua totalidade psíquica. Em outras palavras, amar conscientemente, depois de reconhecer e trabalhar essas projeções, é um caminho direto para o despertar espiritual. O outro deixa de ser um ideal impossível e passa a ser um ser real, com falhas, limites e profundezas próprias. E é nessa realidade compartilhada que o amor verdadeiro floresce. O reencontro com a alma, através do outro, é uma metáfora viva da união dos opostos. Quando a ânima e o ânimos se encontram simbolicamente dentro de nós, somos capazes de amar sem exigir, sem possuir, sem projetar. Passamos a enxergar o outro com mais clareza, compaixão e verdade. Esse estado não é alcançado pela negação do desejo ou da paixão, mas pela transmutação deles em algo mais consciente e pleno. Portanto, se você sente que alguém foi escolhido para estar com você, observe não apenas quem essa pessoa é, mas também o que ela desperta dentro de você. Pergunte-se: que parte minha está tentando emergir através desse encontro? Qual é a energia que preciso integrar para me tornar inteiro? O verdadeiro amor começa com o autoconhecimento, e a ânima e o ânimos são chaves valiosas nessa jornada. Reencontrá-los dentro de si é abrir as portas para relações mais profundas, transformadoras e espiritualmente verdadeiras. Na visão profunda de Carl Jung, todo relacionamento significativo carrega um potencial oculto. Ele pode se tornar um caminho de individuação. A individuação, conceito central da psicologia analítica, é o processo contínuo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é, integrando os diversos aspectos da sua psique, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino. Quando encontramos alguém que parece ter sido escolhido para nós, não se trata apenas de afinidade emocional ou compatibilidade prática. Muitas vezes, esse vínculo está impregnado de um chamado espiritual, uma convocação para mergulhar na própria essência e evoluir a partir da convivência com o outro. O relacionamento se torna, nesse contexto, um espelho dinâmico, não apenas daquilo que somos, mas também daquilo que estamos destinados a nos tornar. Ele nos desafia, nos provoca, nos desarma e, acima de tudo, nos transforma. Nenhuma relação profundamente verdadeira nos deixa iguais. Isso ocorre porque ela ativa forças internas que estavam adormecidas. Desejos não reconhecidos, traumas esquecidos, sonhos negligenciados. O outro, especialmente quando sentimos que há um sentido maior nessa ligação, funciona como um catalisador da nossa jornada de autodescoberta. E muitas vezes, essa descoberta não é confortável, mas necessária. A convivência íntima com alguém que toca nossas camadas mais profundas nos obriga a sair do automático. Exige que questionemos hábitos, crenças e padrões que antes pareciam naturais. No início, isso pode se manifestar como crises, inseguranças ou conflitos. Mas quando compreendidos à luz da individuação, esses momentos revelam seu verdadeiro propósito: empurrar-nos para uma existência mais consciente e alinhada com o self. É nesse ponto que o relacionamento transcende o campo pessoal e se transforma em uma prática espiritual viva. Jung acreditava que o amor verdadeiro não é aquele que elimina o conflito, mas aquele que o integra. Amar é, antes de tudo, sustentar a tensão dos opostos. Em um relacionamento que serve ao processo de individuação, cada parceiro é chamado a olhar para dentro, a reconhecer suas projeções, a recolher suas fantasias e a encarar suas sombras. O vínculo se fortalece não pela perfeição,
mas pela disposição mútua de crescer. Cada desafio vivido a dois torna-se uma oportunidade de transformação, uma porta para o amadurecimento emocional e espiritual. Há também uma dimensão simbólica que permeia esses relacionamentos. Quando sentimos que alguém foi enviado ou escolhido para nós, estamos diante de uma ativação do arquétipo do Self, que se manifesta como uma força orientadora. Essa experiência carrega uma sensação de destino, de missão, de propósito compartilhado. Muitas vezes, é como se o encontro já estivesse inscrito em algum nível mais profundo da realidade. Jung chamou esse tipo de experiência de luminosa, pois ela traz um impacto espiritual que transcende o racional. Nesse estado, não é o ego que conduz o relacionamento, mas algo maior que age através dos dois. Contudo, a individuação dentro do relacionamento não significa fusão, mas diferenciação. Amar verdadeiramente alguém é permitir que essa pessoa seja quem ela é, e não apenas quem queremos que ela seja. É reconhecer a alteridade do outro como sagrada. Relacionamentos que servem ao despertar espiritual respeitam a liberdade e a integridade de cada indivíduo, ainda que essa liberdade envolva, por vezes, dor, separação ou silêncio. Porque, em última instância, o compromisso maior não é com a permanência da relação em si, mas com a verdade interior de cada um. Nem todo relacionamento que parece ter sido escolhido permanece para sempre. Alguns são pontes, outros são espelhos temporários, e há aqueles que se tornam lares da alma. Mas todos, sem exceção, têm o poder de nos ensinar algo essencial, sobre nós mesmos, sobre o amor, sobre a vida. O que os diferencia não é a duração, mas a profundidade do impacto psíquico e espiritual que provocam. Se a relação desperta consciência, promove cura e estimula a expansão do ser, então ela cumpriu seu papel no processo de individuação. Portanto, ao vivenciar um vínculo que carrega sinais espirituais persistentes, lembre-se, você não está apenas amando alguém. Você está também sendo convidado a amar a si mesmo mais profundamente, a se reencontrar com sua alma e a caminhar rumo à totalidade. É por isso que certos encontros mudam tudo, porque não são apenas sobre o outro, mas sobre quem você se torna a partir deles. Alguns encontros não são apenas coincidências, são convites da alma. Quando sentimos que alguém foi escolhido para caminhar ao nosso lado, estamos diante de um chamado profundo à consciência, ao amor verdadeiro e à transformação interior. Sob a ótica da psicologia analítica de Jung, esses vínculos não são apenas afetivos, são espirituais, simbólicos, e nos desafiam a integrar tudo aquilo que somos: luz e sombra, ânima e ânimos, ego e self. Os sinais espirituais que acompanham esses encontros não estão apenas ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. Eles se manifestam na intensidade do vínculo, nas sincronicidades que insistem em nos surpreender e na maneira como o outro nos revela a nós mesmos. Cada experiência relacional é uma oportunidade de crescimento e, quando vivida com consciência, torna-se um portal de individuação. Se você sente que está diante de um amor assim, não ignore os sinais, mas, acima de tudo, ouça sua alma, porque o verdadeiro destino não é encontrar o outro perfeito, e sim tornar-se inteiro com o outro como espelho. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. E aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele pode ser o próximo passo da sua jornada de autoconhecimento.